dia, crianças, alunos do 4º ano, professora Nazaré, da Escola Nikkei de Tomé Açu, disciplina de matemática. O nosso conteúdo hoje, nós vamos estar estudando sobre sólidos geométricos. A data de hoje, 18/8/2020. Inicio a aula com esse pensamento. Para você, querido aluno, que eu espero que esteja aí concentrado, bem disposto para essa videoaula. Seu sucesso dependerá do seu nível de entusiasmo e disponibilidade para brilhar. Então, o seu sucesso só depende de você, para que esse seu brilho chegue ao topo. Basta você se dedicar, você se esforçar, certo? Esse pensamento é de José Haddad. Nós vamos adentrar falando sobre os sólidos geométricos. Sólidos geométricos. O que são os sólidos geométricos, crianças? Sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais. Por que eles são tridimensionais? Eles são tridimensionais porque eles possuem largura, comprimento e altura. E podem ser classificados entre. Como é que ele pode ser classificado? Ele vai ser classificado entre poliedros e não poliedros. Que são esses não poliedros? São corpos redondos. Eu trouxe aí uma tabela para vocês e eu espero que vocês prestem atenção aí nessa tabela, certo? Os sólidos geométricos, vocês já observaram que muitos dos objetos que nos rodeiam lembram os sólidos geométricos? Quando você olha para uma porta, para uma janela, para um prédio, as figuras que a gente observa no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, ela nos lembra aos sólidos geométricos. Por exemplo, um cilíndrico, ele pode lembrar um vaso, um lustre. O paralelepípedo pode ser um suporte do vaso. A esfera, parte superior da lâmpada elétrica. Uma caixa, um dado, a vela. Todos esses elementos do nosso dia a dia, do cotidiano, faz a gente lembrar sobre os sólidos geométricos. Na tabela aí eu trouxe para vocês os corpos redondos. Quem são eles? São o cone, o cilindro e a esfera. Eu trouxe também para vocês aí os prismas. Nós vamos ter o prisma quadrangular, o prisma hexagonal e o prisma retangular. E nós vamos ter os poliedros. Quem são esses poliedros? São as pirâmides, que elas vão se dividir em pirâmide hexagonal, pirâmide triangular e pirâmide quadrangular. As pirâmides, vou começar falando aí um pouquinho sobre as pirâmides. As pirâmides são poliedros caracterizados por possuir uma base poligonal no plano e apenas um vértice fora do plano. O seu nome, ele vai ser representado pelo polígono que serve de base. E os exemplos mais comuns são esses que eu acabei de citar: a pirâmide triangular, a pirâmide quadrangular e a pirâmide hexagonal, certo, crianças? Prismas. Os prismas são caracterizados por serem poliedros, com duas bases congruentes e paralelas, além das faces planas laterais, que vão ser quem? Os paralelogramos. Os exemplos mais comuns que a gente tem dos prismas são o cubo, são o paralelepípedo, são o prisma pentagonal, são o prisma
hexagonal, certo? E aí nós vamos ter, vamos falar um pouquinho dos não poliedros. Os chamados não poliedros são sólidos geométricos, que eles apresentam como característica fundamental ao menos uma superfície o quê? Como vai ser essa superfície? Essa superfície ela vai ser curva. Os corpos redondos. Dentre os corpos redondos, os sólidos geométricos que possuem uma superfície curva, tá? Preste atenção. Que possuem uma superfície curva, os principais são quem? Os principais são a esfera, o cilindro e o cone, certo? Poliedro. Trouxe aí para vocês o conceito. É o sólido geométrico que possui o quê? Muitas faces e não rola. Poli significa muitas faces, certo? Elementos que compõem o poliedro, que são as peças fundamentais para o desenvolvimento dos sólidos geométricos. Quem são eles? São vértices, arestas e face, certo? São esses três componentes que são fundamentais para que a gente consiga identificar as vértices, as arestas e as faces, certo? Corpo redondo é um sólido geométrico que tem partes arredondadas e rola com quê? Rola com facilidade. Trouxe aí para vocês como exemplo o cubo, que ele pode ser representado pelo dado, certo? Quando você tá brincando um jogo que você joga o dado e que cai, por exemplo, aí nesse caso aí que caiu no 6, né? É uma face. Se você jogar o dado e cair no 2, é outra face. Se você jogar o dado e cair no 3, nos 3 pontinhos, é outra face. Portanto, o cubo ele tem quantas faces? 6 faces. Vocês já observaram que o dado ele tem 6 faces? O que vem ser a face? A face é um dos elementos de qualquer poliedro. São as superfícies planas que constituem o sólido geométrico, certo, crianças? Lembrando, faces é cada uma das faces do sólido. Aresta e vértice. As arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces. Vocês estão vendo aí essa listinha azul? Essa listinha azul está indicando, ó, que é um encontro das linhas resultantes, certo? Esse cubo aí, ele possui 12 arestas. Por que ele possui 12 arestas? Porque cada varetinha dessa aí, cada varetinha dessa aqui, como se você pegasse cada varetinha dessa é uma aresta. Então, se você contar aí as arestas, vai dar 12, certo? Ó, vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, vamos contar aí. Os vértices tem quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, quantos vértices nós temos? 8. Se é um cubo, vão ter quantas faces? 6. E as arestas? Vão ser 12. Cada varetinha dessa, né, que segura o cubo, ela é
chamada de aresta, certo? Pirâmide, né, de base quadrada. Nós vamos ter quantas arestas? Cada varetinha dessa aí de amarelo são as arestas, certo? Então, nós vamos ter aí, ó, vamos contar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada varetinha dessa riscada aí de amarelo representa as arestas. Quantos vértices nós temos? Cada bolinha dessa vermelha representa o vértice. Quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas faces nós temos da pirâmide? 5, certo? Se você contar aí, nós temos 5. Certo, crianças? Portanto, lembre-se, os sólidos geométricos, eles são compostos por 3 elementos fundamentais, que são quem? As faces, que cada uma das faces do sólido. As arestas, retas que unem os lados do sólido. Vértice, ponto de união das arestas. Os sólidos possuem 3 elementos básicos, quem são? As arestas, os vértices e lados, certo? A classificação dos sólidos, ela vai estar relacionada ao quê? A quê? Ela vai estar relacionada ao número de lados e ao polígono de sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na geometria são os sólidos regulares, certo, criança? E aí também nós vamos ter a planificação de sólidos geométricos. O que é essa planificação, professora? A planificação, ela é a representação de um sólido geométrico tridimensional. Lembra lá por que ele é tridimensional? Porque ele possui o quê? Ele tem que possuir o quê? Largura, comprimento e altura. E um plano bidimensional, né? Deve-se pensar no desdobramento de suas arestas e na forma que o objeto assume no plano. Para isso, deve-se levar em consideração um número de quê? Um número de faces e de arestas. Um sólido pode possuir diversas formas de planificação. Certo, crianças? Portanto, basta vocês prestarem atenção que é um poliedro. É o sólido geométrico que possui muitas faces e não rola. Aí nós temos quem é que pertence no livro de vocês, na página 151, as figuras geométricas dos poliedros, que é o quadrado, o retângulo, o paralelepípedo, o prisma de base triangular, a pirâmide, que vem ser a pirâmide de base quadrada, o hexagono, que é o prisma de base hexagonal, e o corpo redondo, é o sólido geométrico que tem partes arredondadas e rola com facilidade. Quem são os principais que eu já falei? O cilindro, cone e esfera, certo? Basta você prestar atenção aí como é que você vai conseguir identificar na figura geométrica. Quantos lados tem, quantos vértices tem, basta você prestar atenção. Na atividade, na página 152, vocês vão observar essa pirâmide e na letra A vocês vão responder. Quanto às suas faces. Como é as faces dessa pirâmide? Nesse caso, dessa pirâmide aí, ela possui faces triangulares. Triangulares porque tem 3, né? Ó, como ela é conhecida essa pirâmide? Ela é conhecida como a Grande Pirâmide. Estão incluídas entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Quanto ao nome dado a esse tipo de sólido geométrico, qual é o tipo de sólido geométrico? Nesse caso aí,
ele é chamado de pirâmide de base quadrada. Quanto à forma de sua base? A sua base ela é quadrangular. Quantas faces sua forma tem? Nesse caso aí, quando se trata de uma base quadrada, ela vai possuir 5 faces. E quantos vértices? 5 vértices também. Na página 153, onde começa mesmo a atividade, na número 1, vocês vão observar os objetos e escrever o nome do sólido geométrico que eles lembram. Se é pirâmide, se é cone, se é esfera, se é cilindro, certo? Número 2, diferencia um poliedro de um corpo redondo. É só ver qual é a explicação e você vai explicar. O que é um poliedro? Lembra lá que eu falei? É um sólido geométrico que possui muitas faces e não rola. E o que são corpos redondos? São sólidos geométricos que têm partes arredondadas e rolam com facilidade. A terceira questão vocês vão identificar só colocando o nome, não precisa colocar a quantidade, só é o nome. Quem é a aresta, quem é o vértice e quem é a face aí que a setinha está indicando. A quarta questão, vocês vão escrever o nome dos sólidos geométricos a seguir. Quais são os sólidos geométricos? Qual é a figura que é o cilindro, que é o cubo, que é a pirâmide, que pode ser prisma de base quadrada, paralelepípedo, prisma de base triangular e o cone. Desses sólidos geométricos, quais são os poliedros? Aí você vai observar quem são eles. Os poliedros, aí você vai escrever. Quem são os corpos redondos? Você vai escrever. Na quinta questão, marque um X nos poliedros. Você vai observar aí, só são 2. Agora, depois que você marcou, você escreve o nome dos sólidos geométricos que você não marcou. A sexta questão, desenhe um sólido geométrico que seja poliedro e outro corpo redondo, certo? Um exemplo aí para vocês, uma sugestão. Vocês podem desenhar um cubo, o paralelepípedo ou pirâmide. E vocês podem desenhar no corpo redondo um cone, um cilindro ou uma esfera, certo? A sétima questão, complete a tabela. Vocês vão completar. Vou observar um número de vértices, um número de faces e um número de arestas e vão colocar aí. A oitava questão, vocês vão ligar corretamente a figura geométrica aos desenhos que estão representando aí. E a nona questão, observe a sua volta e escreva o nome de objetos que lembram o cilindro, esfera e o paralelepípedo. Certo, crianças? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula. Finalizo a aula com um vídeo falando sobre as formas geométricas, só para complementar o aprendizado de vocês. Tchau e fiquem com Deus. Aqui bebês cantam! Oi Lulu, oi Luke, vamos cantar a canção das formas. Você topa, vem comigo. Cantar a canção das formas. Segue 3 lados iguais. O que eles formam? Triângulo tem 3 lados, como a fatia desse bolo. Pegue 4 lados iguais. O que eles mostram? Quadrado tem 4 lados, como dar de uma janela. Pegue um O ou um 0. O que ele é agora? Um círculo, uma roda. Ela gira, gira e gira. Pegue outros 4, curto e longo. Cante um pouco mais. Retângulo, teclado. TV e uma porta. Oi Ken, oi Tim. Vamos cantar a canção das formas. Você topa, vem comigo e cante a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, formas legais em todo lugar. Pra meninos e meninas, sou o Luke, sou Lulu. Vamos cantar a canção das formas, junte-se a nós, vem com a gente. Cante junto a canção das formas. Círculo, quadrado,
triângulo,